Olá, sejam bem-vindas, libertados para libertar. Seja bem-vinda, Fabielle, Andréia, Katsuki. Muito bem-vinda. Boa noite para o pessoal que está no Brasil. Bom dia, Japão. Sejam bem-vindos também. Eu quero convidar vocês, como eu sempre falo nas lives, o melhor de tudo não é o começo, mas são o fim. Então fica até o final, porque eu tenho certeza aquilo que... O som tá bom, gurias? Tá tudo certo aí, direitinho? Tá tudo certo? Tá conseguindo ver? O som da música tá muito alto? Alguém pode me responder? Então, gente, sim, está. Obrigado, Fabielle. Então, gente, eu creio que nesse dia será um dia que as consolações do Pai virá através do lindo testemunho. E eu quero convidar minha amiga para ingressar aqui nessa live, neste momento, para poder trazer algo do céu sobre as nossas vidas, porque eu digo assim, quando eu conheci ela, foi num grupo de mulheres que a gente faz parte, e quando eu vi ela, realmente eu pude entender e compreender que existe a glória da segunda casa. Quando a gente vê essa palavra aqui que está em Ageu 2:9, que diz a glória da segunda casa. Eu queria deixar esse texto para vocês poderem entender quem é essa pessoa. Eu digo isso para ela já está aqui, daqui a pouco ela vai ingressar, porque quando eu olhei para ela, eu vi a glória da segunda casa. Em Ageu, no verso 2:9 diz assim: a glória deste novo templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O templo do Senhor antigamente era feito pelas mãos do homem. Hoje nós somos o templo do Senhor. E o que significa a glória da segunda casa? É isso que ela carrega. E quando eu me lembro daquela passagem que Jeremias é levado na casa do olheiro e o Senhor ali se revela e mostra para Jeremias: Jeremias, presta atenção no que eu vou falar. Este vaso, ele é quebrado e refeito. Exatamente foi o que aconteceu com ela. Exatamente, ela foi quebrada e refeita novamente. Ela se refez. Deus fez um vaso de honra e que carrega essa glória. E eu quero convidar ela para contar o lindo testemunho da vida dela, que eu creio que não é apenas um testemunho, pessoal. É algo que vai trazer a gente uma metanoia, uma mudança de pensamento de nós, sabe? E que vale a pena os propósitos de Deus, cumprir os propósitos de Deus na face dessa terra. Então eu vou estar chamando essa minha amiga para estar receber o convite aí, Eliane. Conectando, eu acho que ela está começando a conectar, você precisa aceitar. E seja bem-vindo, pessoal. Lucas, a paz, seja bem-vindo. Fiquem até o final. Oi, Eliane, você está conseguindo conectar? Célia, seja bem-vindo. Eu acho que a Eliane está tentando conectar aqui, só que estou mandando convite para ela. E eu creio, sabe, que Deus, ele quer nesse tempo, ele quer fazer isso com as nossas vidas. Ele quer mudar. Ó, conseguimos. Oi! Oi, tudo bem, Tudo Katsumi? bem? Como é que você está? Quase que você me fez chorar antes da hora. Muito obrigada pelas suas palavras tão carinhosas aí, viu? Capaz, é o que eu vejo, que eu percebo em você, sabe? Quando eu te vi a primeira vez falando do teu testemunho, é como eu falei para você, o mundo precisa te conhecer e conhecer a tua história, porque eu tenho certeza que essa história, ela não vem somente para ficar, mas ela vem para nos libertar de uma mente, sabe, que vale a pena os propósitos de Deus. E eu tremendo aquilo que você carrega. Você carrega a glória da segunda casa. Eu não te conheço, a gente foi se conhecendo no grupo, mas eu falo assim, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus pelo Amém. o teu testemunho, principalmente, sabe por quê? Por você ser resistente e não ter abandonado os propósitos de Deus na tua vida. Por você ter entregado o Amém. teu Isaac no altar.
sabe, para cumprir e viver hoje os propósitos de Deus. Você traz a glória de Deus, você foi refeita. E eu tenho certeza que assim que tu começar a falar, a glória de Deus vai encher este lugar e vai atingir todas as pessoas que estão neste lugar. Amém. Porque eu vejo que você carrega isso. Amém. É um privilégio muito grande, né? Essa tecnologia que nos conecta aí do outro lado do mundo, não é? Olha só, é incrível de imaginar tantas e tantas pessoas que a gente jamais teria a possibilidade de alcançar, né? Na verdade, né, o que eu vou contar aqui é uma história de amor, né? Quem não gosta de uma história de amor, né? Então eu vou contar para vocês uma história, a minha história de amor. Eu moro aqui, eu estou falando aqui de Ribeirão Preto, Isso, pode né? se Estado de apresentar. São Paulo. É, tô aqui. Mas a verdade, eu não sou daqui não, né? Eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha, tipo de uns 6.000 habitantes. E eu fui criada lá na roça, né? Eu falei assim, e fui criada numa infância muito simples, muito pobre, né? E muito humilde, mas assim, cheia de amor, né? Tive o privilégio de ter nascido numa família maravilhosa. E só que lá desde meus tempos de criança, né, eu imaginava assim que para uma pessoa ser bem-sucedida na vida, ser feliz, ela precisava lá fazer uma faculdade, ela precisava casar e ela precisava ter filhos. E eu cresci com esse sonho, né, na minha cabeça. Eu lembro que com muito e muito sacrifício, quando eu saí lá da roça, eu fui para a cidade, arrumei um trabalho, fiz uma faculdade que eu acabei nunca usei para nada, né, mas realizei o meu sonho. Daí eu me casei e foi quando meu marido foi transferido, né, para a cidade de Ribeirão Preto. Por isso que eu vim parar aqui, né? E já fazem 20 anos que eu moro aqui nessa cidade. E faltava um dos meus sonhos, que era ter um filho, né? Eu sonhava acordada com isso. Eu acho que muitas e muitas mulheres vão se identificar, né? Como a gente assim, né? Parece que a gente já nasce com aquele instinto materno, né? E eu imaginava assim a carinha dessa criança, do meu filho. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis ter o controle de tudo, né? Então na minha cabeça, eu fiz os planos, então eu queria fazer faculdade, eu queria casar, eu queria ter filho, ia ser tudo do meu jeito, né? Eu já tinha todos os planos, mas mal sabia eu que Deus tinha um plano completamente diferente na minha vida. Eu casei, eu esperei, para vocês terem uma ideia, 5 anos para mim ter um filho, porque eu queria organizar, eu queria que tivesse tudo no controle. E foi uma gravidez planejada, uma gravidez muito assim, bem acompanhada, né? Então, para mim estava tudo certo, né? Tava tudo dentro do meu controle. E ficava lá imaginando como seria a carinha daquela criança, né? Eu fazia planos, para você ter uma ideia, eu já fazia, nossa, eu já imaginava qual profissão que o meu filho ia ter, né? Sabe aquela coisa da gente já traçar os planos na frente de Deus, né? E quando o meu filho nasceu, né? Realmente, assim, eu ficava imaginando um menino lindo e realmente, olha, nasceu um menino lindo. E, e foi assim, a gente imagina que a gente vai amar, né, o filho, mas a gente não tem ideia da dimensão desse amor na hora que você pega no colo, né? Você vê aquela criatura que saiu de dentro de você, né? Aquele sonho tão grande, né? Aquele amor assim que é indescritível. E quando ele nasceu, né, eu lembro que o médico ele veio mamar e depois o médico me chamou lá num quartinho para conversar na salinha do médico, né? E eu tava toda ingênua, né, mãe de primeira viagem, nem me passou pela minha cabeça que poderia ter algum problema, né? Para mim tava tudo certo. Aí o médico me disse assim: Olha, mãe, eu tenho duas notícias para te dar. Tem uma notícia que é boa e uma notícia que não é tão boa, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu peço a notícia boa, porque daí quando ele me falar ruim, né? Pelo menos a boa vai ser tão boa, né? Que vai é, sobressair sobre a ruim. E foi quando ele me disse: Olha, boa notícia que seu filho tem um problema cardíaco.
complicado. Eu lembro que eu fiquei assim, acho que foi a primeira vez que eu perdi meu chão, porque eu fiquei pensando assim, se essa é a boa notícia, né, qual será a má notícia que ele vai me dar? Daí ele disse assim, olha, a má notícia é que amanhã, né, no segundo dia de vida do seu filho, nós vamos ter que fazer uma cirurgia cardíaca bem complicada nele e vai ser como eu operar um fio de as artérias dele pulmonar é mais fina do que um fio de cabelo. Então, provavelmente, nós não vamos ter sucesso. Eu lembro que ali, Katsumi, assim, foi a primeira vez que o meu chão se abriu, né? Porque eu vi que eu não tinha mais controle nenhum da situação. Eu achei que eu não fosse dar conta daquilo. E foi ali, eu sempre fui uma pessoa assim, aquela relação que a gente tem com aquele Deus, só de ouvir falar, né? E eu me julgava, eu tinha lá minha fé meia superficial, né? E para mim, né, eu achava que era aquilo que eu conhecia de Deus. Mas eu fiquei numa situação que foi ali que eu vi que eu não tinha mais controle, que eu precisava entregar o controle da minha vida para Deus. Foi ali que eu vi, falei assim, olha Deus, se tu existe, então se é tudo isso que todo mundo fala, né? Eu não sei o que fazer. Eu sei que foi a primeira cirurgia dele. E ele fizeram a cirurgia e foi a primeira grande vitória do Bruno, meu filho, chamava Bruno, né? E foi a primeira grande vitória. E quando aconteceu, quando ele saiu dali, depois de 40 dias na UTI, eu comecei a ver, eu falei assim, eu comecei a entregar, né? A minha relação com Deus, eu já comecei a ter um pouco mais de intimidade, porque eu vi que eu já não era mais dona da situação. Mas daí os médicos falaram assim para mim, olha, daqui uns 2 anos ele faz uma cirurgia definitivamente e a vida normal que se segue. E talvez ele tenha ali uma sequela, ele vai ser um pouquinho roxinho, um pouquinho cansadinho. E eu fiquei pensando, mas que sequela, né? Eu amo tanto esse menininho, não tem problema se tiver alguma sequela. O importante é que ele viva, né? Era esse meu pensamento. Só que daí passou um ano e ele fez uma outra cirurgia muito complicada. Ele sobreviveu. Só que quando eles fizeram essa cirurgia, eles disseram que essas artérias pulmonares dele não tinham crescido. E que eu teria esse menino por mais 2 anos no máximo. E eu que queria tanto que o meu filho vivesse a todo custo, eu recebi aquele diagnóstico que eu ia ter o grande amor da minha vida, assim, por 2 anos no máximo. Eu olhava para aquilo e eu não assim, como que eu vou conseguir Até conviver? hoje eu não consigo, eu escuto isso e, meu Deus, Como que eu vou conseguir conviver, né, com essa situação? Mas ali eu já tinha uma intimidade maior com Deus. Eu peguei e falei assim, olha Deus, o controle está nas tuas mãos e que cabe a mim ser a melhor mãe do mundo. Eu quero ser a mãe mais tranquila, eu quero que o Senhor me dê toda a paz para mim ser uma mãe tranquila, uma mãe feliz. Eu quero fazer o dia desses meninos, seja lá quantos dias que Deus me permitisse, mas ele vai ter os melhores dias da vida dele. E todo dia eu acordava e eu olhava para a carinha dele e eu falava, graças a Deus, Senhor, é mais um dia. E eu comecei a aprender a viver cada dia como se fosse um milagre que não poderá ser repetido. E na vida da gente é um milagre, né? Às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso, né? Mas cada dia é um milagre, ele não vai voltar atrás. E eu comecei a aproveitar aqueles momentos, assim, sabe, da melhor forma que eu pudesse. E Deus foi trabalhando no meu coração e foi me dando paz para mim não passar para ele não tinha nem ideia do diagnóstico dele, né? Ele tinha uma inocência, ele nem fazia ideia. E ele era um menino feliz, fazia planos, menino valente, né? E assim nós fomos vivendo. E ele foi passando os 3 aninhos, daí era para viver até 2, ele viveu até 3, e foi 4 anos. E aquele menino foi crescendo. Várias intercorrências cirúrgicas, quantas e quantas vezes os médicos falavam, olha, se despede porque não dá mais.
E ele foi contrariando todas as expectativas da medicina. E ele foi vivendo no tempo que Deus estabeleceu para ele. E ele foi na escola, e ele ia fazer as viagens da escola, nada limitava ele, né? A gente, a gente tinha Pode falar. A gente planejava as nossas viagens, as viagens escolares, eu ia junto, né? Eu conseguia, assim, eu aproveitei cada momento, cada detalhe, né? Ele queria conhecer a nascente do Rio São Francisco, subir a serra. E eu conseguia lá um cara para levar ele nas costas, porque ele era cardíaco, eu não podia andar. Ele realizou muitos e muitos desejos da vida dele, né? Eu acho que ele viveu com tanta intensidade, mas com tanta intensidade, e foi passando. Era 10 anos, 11 anos, 12 anos, né? E ele estava ali firme e ninguém olhava para ele, os médicos olhavam e diziam assim que lá dentro do coração dele parecia aquelas ligações clandestinas de luz, né? Que eles fazem, aqueles gatos, né? Que cada vez que ele ia para uma cirurgia, eles davam uma melhorada ali para prolongar um pouco mais a vida dele. E, e um certo dia a gente foi lá para São Paulo. Ele fazia tratamento lá no INCOR, no Hospital do Coração em São Paulo, né? Que era um lugar que tinha um tratamento para pessoas que tinham um problema mais complexo. E lá no INCOR eles disseram assim, olha, ninguém da América Latina chegou até 14 anos com esse diagnóstico. E o Bruno estava lá, firme e forte. E daí eu falei para ele, Bruno, quando você fizer 15 anos, né? Para mim, assim, eu comecei a colocar na cabeça, assim, que, puxa, se ninguém chegou a 14 anos, e quando ele chegar até 15 anos, eu quero fazer uma festa, né? Para mim comemorar, porque aquilo era muito importante, era uma data muito significativa para mim, porque Cada ele tinha aniversário, né? ultrapassado, né? Assim, tudo. E o Bruno, ele era, assim, ele cheio das vontades, né, dele, né? Até eu comentei com você, né, que ele é sushi, né? Pensa numa pessoa enjoada para comer, não gostar de comer nada, mas o tal do sushi, né? E a gente brincava, foi até. E daí, quando ele foi para fazer 15 anos, eu comecei já a planejar, né? Comecei, falei assim, eu vou fazer uma festa, porque eu queria muito que esse dia fosse assim, memorável, né? Daí eu cheguei no Bruno, falei assim, Bruno, mãe, vamos fazer uma festa. E a gente chama seus amigos, né? E daí ele, com 14 anos, na pré-adolescência, ele falou assim, mãe, mas eu fico meio cansado, parece que eu não quero, né? E eu fiquei frustrada com aquilo, porque eu queria que aquela data fosse um negócio assim, né, estrondoso. E ele pegou e chegou, daí eu peguei e falei assim, Bruno, a gente vai. Então eu tive a ideia de ir numa pousada aqui perto de Ribeirão e comprar um bolinho. Daí é eu, o pai, o irmão, né? Eu tenho mais um filho, né? O Lucas, que eu esqueci de mencionar. Eu tenho um filho, mais um filho. E daí a gente ia cantar parabéns, né? Na data de aniversário dele, para comemorar. Daí ele veio, pegou o computador e chegou para mim e falou assim, mãe, eu já escolhi o hotel que eu quero passar o meu aniversário. O Bruno tinha uma inocência, para ele nada, não tinha nenhuma crença limitante, para ele tudo era possível. E ele veio para mim, Katsumi, assim, com uma lista dos 10 hotéis mais caros e luxuosos de São Paulo, né? Nossa, a hora que eu olhei aquilo, puxa, eu tava tão sem dinheiro, eu falei, Bruno, mas ele pegou e falou assim, não, eu vou, ele dizia, né? É aí que vai ser o meu aniversário. E eu lembro que aquele dia eu fiquei tão frustrada, porque eu fiquei pensando, mas gente, como que eu vou, né? Eu era aquela, sabe assim, eu fazia tudo pra ele, sabe? Eu não queria que nada fosse frustrado, eu queria que ele tivesse um aniversário feliz, e principalmente essa data, né? E naquele dia eu resolvi, né? Mandei um e-mail para esses hotéis e contei por que os 15 anos dele era tão importante, né? Contei a história dele. E dali uma semana, né? O pessoal de 2 hotéis dessa lista, né?
entraram em contato, dizendo que eles queriam proporcionar para o Bruno o aniversário de 15 anos dos sonhos dele. Você vê como Deus é bom, né? Deus, ele prepara para a gente muito mais do que a gente pode imaginar. Nem nos meus sonhos eu imaginava que eu ia poder O fazer diagnóstico uma. era até 1 ano. Então, mas assim, imagina assim, né? E essa festa de 15 anos que eu imaginava não chegava nem aos pés do que aconteceu. Esses hotéis chegaram e eles proporcionaram, mandaram vir buscar aqui em Ribeirão. E nós fomos para São Paulo, né? Eles, tudo assim, tudo presente deles, sem a gente gastar nada. E eles fizeram um aniversário no hotel que o Bruno escolheu, sabe? Assim, inesquecível. Você imagina assim, eu tô te contando isso para você ver o cuidado de Deus, né? Deus, ele se preocupa com os detalhes para agradar. Ele sabe aquilo que às vezes para outras pessoas podia não ser importante, mas nossa, para mim, então, sabe, de querer proporcionar isso. E assim o Bruno foi crescendo, e ele passou 15 anos, 16 anos, e ele ia para a escola e levou uma vida muito normal. Mas a gente sabia que ele precisava fazer mais uma cirurgia que era para prolongar um pouco mais a vida dele. A gente sabia que seria uma cirurgia bem complicada, mas eu não, a gente sabia que seria complicado fazer a cirurgia, mas seria muito complicado não fazer a cirurgia. E no dia 23 de maio de 2017 foi quando ele foi para fazer essa cirurgia em São Paulo. Daí ele estava faltando alguns meses só para o 18 dele já. E quando ele foi para São Paulo, ele entrou em cirurgia e assim, eu entrei em oração e eu pedi assim para Deus falar no meu coração. Eu queria entender se tinha chegado a hora dele ou se não. E Deus naquele dia, Deus me deu paz, sabe? E eu tinha, e a médica pegou e disse assim, olha, ele vai entrar em cirurgia, essa cirurgia é muito grande que faz com o coração, né, extracorpóreo. Então ele ia entrar 8 horas da manhã e ela falou assim, olha, provavelmente eu vou conseguir te dar uma notícia no final do dia só. E a gente fica lá naquela salinha lá no hospital esperando. E ela disse assim, olha, se acontecer alguma coisa pior, eu vou te chamar durante o dia, a gente chama. E tava lá meu marido, foi um pessoal daqui de Ribeirão, né? O pastor daqui foi. Quando vier às 11h30 da manhã, eles nos chamam lá. E quando eu ouvi o meu nome sendo chamado lá naquele interfone, eu não sei como que eu consegui chegar lá. E quando eu cheguei lá no centro cirúrgico, a cirurgiã, era uma cirurgiã, ela veio falando para mim, olha, nós terminamos antes da hora, deu tudo certo. E quando eu lembro que a minha perna ficou bamba, só que eu veio um sentimento em mim que eu fiquei pensando, mas como? Se Deus deu paz no meu coração, por que que eu duvidei, né? Porque quando eu fui para lá, eu fui duvidando, eu falei assim, Deus, eu quero assim entender, eu quero confiar, mas eu quero confiar no Senhor e ter paz na pior hora da minha vida. Eu não quero ser tipo assim, Deus me deu paz, daí alguém me chama, eu já saio correndo achando que foi o pior, né? Eu achei que, sabe, teve uma contradição ali de sentimento e eu falei, Senhor, eu vou entrar em oração daqui para frente, eu vou ter outra postura. E o Bruno foi bem na cirurgia e ele ficou na UTI e eu e meu marido, nós tínhamos alugados um quarto lá perto do hospital, porque não podia ficar no primeiro dia com ele, né? Nos outros dias a gente podia ficar. Só que na noite eu não conseguia dormir e eu tava lendo a Bíblia e eu tava orando e quando vieram 1h da manhã, eles ligaram do hospital, pedindo para ir correndo para lá e porque ele tinha tido uma hemorragia e o negócio estava muito complicado. E eles iam ter que abrir de novo e eles iam ter que operar. E que era para esperar o pior. E eu lembro que eu saí daquele caso e nós fomos, pegamos um Uber e eu fui falando em voz alta, Senhor, eu não vou duvidar, Senhor, eu não vou duvidar, porque eu quero escutar a tua voz. Se o Senhor me disser
que é a hora, mas eu quero paz ou eu quero sentir. E Deus foi me dando uma paz, Katsu, tão grande que era contraditória aquela paz que eu estava sentindo com aquilo que estava acontecendo. E quando eu chego lá no hospital, lá no centro cirúrgico, era 8 horas da noite, era na madrugada. Chegamos lá, ele tinha entrado já para cirurgia, né? Ele ia ser operado. E eu lembro que eu fiquei naquele corredor em oração até 8 horas da manhã, né? Passei a madrugada inteira indo para lá e para cá do corredor, porque enquanto eu andava pelo corredor, eu senti, sabe, a paz de Deus que supera todo entendimento. Eu andava, mas eu sentia que eu estava flutuando. Era como se Deus estivesse pegando no colo, sabe, no colo. Eu não conseguia ter aflição, apesar do meu filho estar no centro cirúrgico, sabe, o coração lá sangrando, eu falava, Deus, o senhor tem um manual daquele coração, basta o senhor pôr o dedo ali, estanca. E quando no outro dia, 8 horas da manhã, eu estava na porta do centro cirúrgico, quando abriu, eles vieram dar a notícia, eu disse assim, eu já sei que tá tudo bem, sabe? Era assim, como se Deus me deu a resposta. E eles vieram, ela falou, sorrindo, é verdade. Teu filho foi um vencedor, você acredita que tá tudo bem. Você pode ficar com ele agora ali na UTI. E eu fui para lá e a gente quando passa por algumas tribulações, a gente tem o privilégio de experimentar aquela alegria que não cabe dentro do peito, né? Quando acontece uma coisa boa, eu estava muito feliz. E eu entrei naquela uma UTI intensiva, não é nada fácil ficar numa UTI intensiva de coração, porque tem muitas intercorrências e é muito corrida, é uma coisa meio complicada. E nós ficamos 10 dias ali. E o Bruno foi se recuperando e assim, ele estava todo feliz porque a gente ia subir para o quarto, né? E eu não via a hora de subir no quarto, porque eu estava muito cansada. Depois de 10 dias deitada numa cadeira na UTI, a gente não tem jeito de dormir, porque é uma luz, né, que não apaga, é aquele barulho, né, não tinha jeito de eu conseguir descansar. Daí eu imaginava assim, quando eu chegar no quarto, lá tem cama, tem uma caminha, parece uma maca, mas já estica o corpo, né? Vai ser bom que vai descansar. E o Bruno estava animado, porque a gente ia colocar uma televisão lá, então ia ser bom para ele. E nós fomos para esse quarto. E lá no hospital, todos os quartos têm essa caminha. Só que no quarto que eles colocaram eu, naquele dia, não tinha. E eu fiquei pensando, nossa, mas justo, por quê, né? Eu tô tão cansada, mas eu fiquei tão frustrada. Só que daí eu entendi. Porque eu tinha que dormir na cadeira, daí eu fiquei pensando, a gente tem que tirar coisa boa, né? Eu falei assim, vou pegar, então eu ponho a cadeira bem pertinho da cama dele. Ele tinha mania de dormir de mão dada comigo, então ia ser, a cama não dava pra gente alcançar, né, a mão um do outro, mas na cadeira dava. E eu fiquei dormindo ali, né, de mão dada com ele, e a gente estava fazendo muitos e muitos planos, porque ele queria viajar, o Bruno era cheio de planos, e ele queria comer sushi, né, no hospital. E ficava pedindo que estava com vontade de comer sushi, estava com vontade. Eu falei assim, Bruno, mas assim, dentro do hospital, cara, a medicação toda é proibido, ainda mais o peixe cru, não pode, né, acho que às vezes faz mal. Então a médica falou só nem pensar, né, mas daí eu falei assim, Bruno, a primeira coisa que nós vamos fazer quando a gente sair daqui, pode deixar que nós vamos comer sushi. E ele queria, Katsumi, ele gostava de jogar videogame, né? Amava videogame. E tinha um jogo que chamava Destiny, lá que ele estava esperando lançar o jogo. E assim, a gente estava em maio e o jogo ia lançar em junho. E o meu pai, né, pegou e falou assim, vou comprar a mídia do jogo, assim, ele fica segurando lá, a gente coloca a televisão, e vai ser um jeito para ele estimular, ele vai ficar pensando no jogo, ele sabe que a TV tá ali, para ele poder comer, se alimentar, para ele poder ficar mais forte, para a gente poder ir embora logo. Daí eu falei para ele, olha, então, logo você vai jogar, e logo você vai comer o sushi. E a gente, terceira noite, mais ou menos, que a gente estava naquele quarto, a gente estava dormindo de mão dada e no meio da noite ele apertou a minha mão forte. E ele apertou e eu acordei. Por isso que eu entendi por que eu tinha que estar dormindo naquela cadeira. Porque eu não teria acordado. Se eu estivesse dormindo lá na cama, longe dele, eu não ia ter sentido a mãozinha dele apertando. E ele estava passando mal.
E os médicos não estavam entendendo por que tinha acontecido aquela descompensação. E ele foi piorando. E eles descobriram que ele tinha pegado uma bactéria hospitalar bem complicada. E aquilo ele foi piorando. E ele foi parar na UTI de novo. E estava tudo muito bem um dia. E no outro dia, ele começou a piorar. E eles precisaram entubar ele de novo. E o rim dele começou a paralisar. E a situação dele complicou muito. E nós ficamos ali, passaram-se várias semanas, já fazia um mês já que eu estava ali na UTI. E nesse dia eu não tinha ido nenhum dia descansar, eu não tinha saído fora do hospital, porque o Bruno ele não ficava com ninguém, ele precisava da minha mão, segurando pertinho na mão dele para ele poder descansar. Então eu estava sempre segurando a mãozinha dele. Mas nesse dia ele estava totalmente desacordado. E os médicos, daí meu marido ficou, e os médicos falaram assim, olha, nós vamos acabar tendo que expulsar você daqui, que você precisa descansar. E eu fui dormir naquele quarto que a gente tinha alugado, só que eu não consegui dormir. E foi a primeira dia que eu consegui fazer jejum, e eu entrei em jejum e oração a noite inteira. E quando eu cheguei no outro dia, naquele hospital, o meu marido já estava na salinha, numa salinha separada, reservada dos médicos. Eles estavam esperando eu chegar. Porque eles queriam conversar comigo para a gente assinar os papéis, para ver o que ia fazer com o corpo do meu filho. Porque eles falaram que era uma questão de horas. Era uma questão de momentos. Que eles tinham feito tudo que tinha que fazer. Os órgãos dele já estavam paralisando, a pressão dele já estava baixinha, o coração estava fraco e que não tinha nada para fazer. E o meu marido estava chamando a família, estava vendo uma parte legal. E eu pedi para ficar lá junto com ele. E quando eu entrei lá, ele já estava todo inchado. E eu segurei a mão dele. E eu pedi, falei assim, olha, eu tô aqui pronta, Deus, para me entregar. Com meu coração grato, porque eu sei que eu vivi uma vida de amor até aqui. Mas eu entendi ali, Katsumi, qual que é a diferença de uma oração e de uma súplica. E eu molhei esse menino com as minhas lágrimas. E eu cantei, eu conversei com ele. E eu fiquei ali algumas horas. E a parede era de vidro, os médicos, todo mundo em volta, porque eles estavam preocupados, acho que era mais comigo naquela hora. E eu pedi para Deus assim, sabe, Deus, se o Senhor puder deixar só mais um pouquinho, porque ficou umas coisinhas para trás. E Deus, que é um Deus de detalhes, ele estava preocupado ali comigo naquela hora, porque eu não tinha dado o sushi que ele queria comer. E ele não tinha jogado o jogo, que não tinha lançado ainda. E eu olhava ali naquele quarto, a televisão ali, o jogo ali, estava ali, tudo pronto. E o meu filho estava morrendo. E eu pedi para Deus, Deus, só mais um pouquinho. Se for da tua vontade, eu tô pronta para entregar. E ali, Katsumi, de repente, fez um barulho diferente ali nos monitores. E a pressão dele deu uma melhoradinha. O coração bateu um pouquinho mais forte. E uma médica olhou e falou assim para mim, mas o que é que está acontecendo aqui dentro? Nós não fizemos nada. E de repente uma chamou a outra e falou assim, liga lá o aparelho de hemodiálise nele. Porque eu acho que está acontecendo alguma coisa aqui. E não somos nós que fizemos. Eu experimentei
aquela alegria, sabe? Aquele fogo que queima dentro de mim. Porque eu sabia que era o sobrenatural de Deus que estava agindo ali. E quando eu saí daquele corredor, eu lembro que eu andava pelos corredores, pediram para mim sair dali porque eles iam ligar um equipamento. E quando eu saía naqueles corredores sorrindo e cantando, todo mundo, ninguém imaginava que eu estava com meu filho ali na UTI. E passou uma semana, o meu filho estava comendo sushi e jogando videogame naquela UTI. Imagina quanto Deus é bom, Carissu, né? Como Deus, ele age, né? Assim, ele estava preocupado com aquele detalhe, né? E ali, o Bruno, nesse meio tempo, ele foi melhorando aos pouquinhos. De uma semana, eles fizeram uma traqueostomia, eles conseguiram colocar uma internet ali naquele quarto. E ele jogava online, o jogo videogame, com todos os amigos dele ali no quarto. Parecia uma festa, né? E a médica, ela falou assim, olha, depois disso, você vai lá ver um restaurante japonês e manda vir sushi para esse menino, que quem somos nós para proibir ele de comer sushi? E nós fomos felizes ali naquele hospital. Às vezes as pessoas me ligavam e perguntavam assim, como que você está conseguindo? Nós ficamos 5 meses na UTI. Eu fiquei 5 meses morando lá dentro. E a gente, por que nós somos felizes? Porque a gente tinha aprendido a viver um dia de cada vez, como se fosse um milagre que não pudesse voltar atrás. Ficar 5 meses numa UTI, a gente é uma escola, né? Eu falo que a gente vê, né, que a maioria das coisas que a gente fica preocupado na vida não tem nem sentido, né? E nós ficamos ali. A gente ainda fez planos e o Bruno veio embora para Ribeirão Preto, no hospital de Ribeirão, porque ele precisava apenas tomar uma medicação para poder vir para casa. E ele teve uma parada cardíaca e dia 14 de outubro ele foi morar no céu. Mas naquele dia eu entendi que Deus tinha falado comigo que ele tinha cumprido o propósito dele aqui. Quando aconteceu isso, eu experimentei a maior dor que alguém pode experimentar. Porque o meu grude, a minha sombra, onde eu estava, ele estava atrás, ele dormia de mão dada comigo. Era como se tivesse me mutilado. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu trabalho aqui nesse ateliê fazendo bonecas, é aqui na minha casa. E era bem pertinho, tudo isso foi feito para eu poder ficar perto dele. Deus foi tão bom, né, que me deu esse trabalho maravilhoso, onde eu consegui me realizar profissionalmente. Consegui, assim, realizar os sonhos dos meus filhos aqui na minha casa. Mas eu trabalhava aqui, o Bruno dizia que era meu sócio, então ele ficava atrás de mim o dia inteiro. E quando eu voltei, depois que o meu filho foi cremado, quando eu voltei para casa, e eu voltei aqui, e que eu tive que encarar minha vida, eu não consegui, eu olhei e era como eu senti o cheiro dele do meu lado. Eu senti a vozinha dele me chamando, mãe, o dia inteirinho. E eu achei que eu não fosse dar conta, porque assim, era uma dor tão grande, mas tão grande, que um quarto escuro era convidativo, sabe, para mim entrar numa cama e fechar e me entregar na depressão. Mas aquele Deus que eu sirvo, aquele Deus que me carregou todo esse tempo, que me proporcionou tanta coisa, foi falando no meu coração, né? Tem aquele versículo, trazei a memória, é aquilo que te dá esperança. E eu comecei, sabe, a exercitar, sabe, a minha gratidão, para minha gratidão ser sempre maior do que a minha dor. E eu comecei a trazer na memória tudo aquilo que Deus tinha feito de bom, né? Tudo aquilo que Deus proporcionou
E Deus foi me dando paz, sabe? Deus foi me restaurando a minha alegria, foi me restaurando os meus sonhos, né? E, e eu consegui, eu fui conseguindo me reerguer, sabe? Para poder, assim, levar essa história, né, com propósito para tantas e tantas pessoas que às vezes precisam, assim, de encontrar essa paz que supera todo entendimento, essa paz que vem nas horas mais improváveis, né? Naquele momento que você acha que você não vai aguentar. E foi assim que eu fui vivendo. E a gratidão, ela pode sobressair sobre a dor se a gente permitir, né? Se a gente... E não é fácil, é um exercício, é uma escolha, Katsumi, né? Eu escolho todo dia viver a gratidão. Todo dia, a hora que vem, lógico que assim, eu ainda choro, eu ainda morro de saudade. Mas como eu disse no começo, essa é uma história de amor que vai ter um final feliz, porque eu creio na eternidade. E logo nós vamos estar lá todo mundo junto. Então eu creio nesse final feliz da minha história. Então isso eu trago na minha memória e me dá esperança, sabe? Esperança para mim continuar o meu legado aqui, para mim continuar sendo a melhor mãe do mundo para o Lucas, eu tenho um filho, para mim continuar sendo uma mulher segundo o coração de Deus. E não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, né? É simples, mas não é fácil, não é? Mas Deus, ele é bom. Deus ele faz brotar, né? Aquilo que parece que estava seco, sabe? E foi difícil, mas assim, hoje eu faço parte do apoio espiritual aqui no HC Criança, no hospital daqui de Ribeirão, né? E eu vou conversar com mães que estão lá com filhos em estado terminal. E às vezes mãezinhas que não têm esperança nenhuma, sabe? Deus tem assim, dado um outro sentido na minha vida. Eu faço essas bonecas, né? Eu trabalho com os bebês reborns e hoje eu dou aula online, eu ensino mulheres a fazer esses bebês para que elas possam ter um trabalho também dentro de casa, né? Porque é um trabalho muito bom, trabalho manual, né? Faz um bem para a mente, né? E então, assim, eu tenho vivido nisso, Katsumi. Mas eu não sei, assim, eu acho assim que não sou eu, é Deus, né? Faz quanto tempo mesmo que o Bruno se foi? Foi em 2017. Dia 2017. 14 de outubro de 2017. E sabe que quando eu falei assim, eu preciso que você compartilhe a sua história, porque muitas mães entregam o seu Isaac, entregam o seu filho, aquilo que sonhava, aquilo que elas planejaram em ter. E quando entrega, elas não conseguem, na verdade, entregar para o Senhor. E aí elas sofrem muito. E aí por isso que o tema da live foi a tua dor, ela vai te transformar ou vai te enterrar? Que nem tu disse, um quarto escuro é convidativo para mim entrar e ficar lá. Mas antes disso tudo Deus acontecer, de Deus levar o Bruno para junto dele, Deus ele trabalhou com você de uma maneira que eu falo assim, Deus te deu um dom de tu criar esses bebês reborn como se fossem seres humanos. Eu olho para esse bebezinho atrás de você, parece, sabe? E aquilo tudo Deus já foi preparando para que quando você pudesse, de alguma forma, aquela tua dor se transformar em alguma criatividade, porque o nosso Deus, ele é criativo. E ele te deu uma criatividade tanto nesse trabalho, e como tu diz, não se fecha só em mim. Por isso que eu falei assim, a história do Bruno precisa ser compartilhada. Porque muitas das vezes a gente fala assim, ah, Deus me deu um presente, e o presente é com uma faixa linda, maravilhosa, mas às vezes a gente abre, tem as coisas, no mundo tereis aflições, mas tenha-te bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Deus, ele nos traz o consolo, ele nos refaz, o amor de Deus nos refaz. E o mais lindo de tudo que tu fala é que eu aprendi a viver um dia de cada vez. Tu não ficou ansiosa, sabe? Tu teve, assim, um domínio tão próprio de não passar pela ansiedade, de falar assim, eu vou entregar o meu filho, a qualquer momento ele pode sair dos meus braços. E porque se tu ficasse presa naquilo daí, tu não ia conseguir viver tudo que você viveu. E lindo que eu falei assim, nossa, que chamou a atenção,
E você falou, Deus, eu vejo que você é uma pessoa de detalhes, porque tu faz esses bebê reborn com os detalhes. Tu queria fazer todos os propósitos e os sonhos do teu filho. E faltava apenas dois. E quando ele já estava mais para lá do que para cá, você falou, Deus, apenas mais dois. Dois desejos que ele mais quer, comer sushi e jogar videogame. E Deus permitiu, sabe? Então, além de tudo isso, eu não vejo apenas a dor, eu vejo o amor, como tu diz. É uma história de amor, Eliane. E eu É uma vejo história de e eu vejo que você carrega, e eu falo assim, que a história do Bruno não se passa somente por passar, mas que possa trazer consolo para os outros corações que passam por mesmos tipos de aflição. Quão é difícil entregar o nosso Isaac no altar, como é difícil entregar, né, para o Senhor. E quando a gente faz essa entrega, olha o que o amor de Deus nos faz. Ele nos refaz. É que nem tu disse, é uma gratidão. Prefiro ser mais grata nos tempos daquilo que eu vivi do que aquilo que agora eu estou vivendo. É uma nova realidade, tu teve que se refazer, né? mas é verdade. E eu vejo assim, né, Katsuma, assim, nesse meio tempo, quantas e quantas pessoas que às vezes perderam alguém, só que não tiveram essa questão de viver um dia de cada vez, né? E às vezes as pessoas perdem o tempo precioso, assim, ligando para coisinhas mínimas, não é? A pessoa acaba assim, ela perde a oportunidade de ser feliz, né? Naquele momento que ela fica preocupada com o que vai acontecer o amanhã, né? O que vai acontecer? Você vê assim nessa pandemia toda que a gente vive, né? Quantas e quantas pessoas aflitas em casa, porque tá complicado e não sabe o que vai acontecer, né? Mas nosso Deus já sabe, Ele tá no controle de tudo, né? O que cabe a nós é a gente ter fé e confiar e entregar, né, o controle em coisas que não tá ao nosso alcance, mas o que tá no nosso alcance né? É viver com gratidão, viver com alegria, né? E a alegria da gente vem do Senhor, não vem da circunstância que a gente vive. Não é? Eu acho assim que para honrar a memória do meu filho, eu tenho que ser uma pessoa alegre, eu tenho que ter uma pessoa que tem garra pela vida, igual ele lutou, né? Eu tenho que lutar aqui. É a minha luta a cada dia, né? E que transformando a minha saudade na esperança desse reencontro, né? Que vai ser um dia muito, muito feliz. Glória a Deus. E sabe que, assim, nesse tempo que você passou, né, de quando você já entregou ele, esse processo, lembra do testemunho que da tua vizinha, que você contou? É, Maravilhoso. mas assim, eu falo que eu moro aqui muitas e muitas. Eu tinha vizinhas que conheciam, né? Me viam, conheciam a minha história, né? Me acompanhavam. E elas falavam, Eliane, sempre tranquila ali com o filho dela e cuidando das. E ela disse assim: essa vizinha disse que estava passando por um momento complicado. E que quando aconteceu tudo aquilo com meu filho, ela quis ir no velório, porque ela queria saber como eu ia estar me portando diante dessa situação ali. Ela queria ver se aquela Eliane que ela conhecia, que era calma, que era tranquila, que se diante da pior dor da vida dela, se ela ia encontrar no velório uma mãe desesperada. E ela disse que quando ela entrou lá, eu estava orando, né? Porque foi um momento lindo de adoração ao Senhor, de gratidão. E ela disse que ela pôde ver, né? Que esse Deus, ele é um Deus que não tem explicação, né, Katsumi? É um Deus assim que a pessoa precisa experimentar e sentir, porque ele é capaz, sim, né, de nos momentos piores da tua vida, ele De te trazer a levantar paz. e te trazer a paz. É verdade. Por isso que eu gosto muito e eu vejo esse versículo em você, em Ageu mesmo, que diz 2:9, que a glória da antiga casa será maior do que a primeira. E eu estabelecerei a paz. E tu passa uma paz, Eliane. Você passa uma paz por mais da pior dor que uma mulher pode sentir, é enterrar, entregar o nosso filho. E tu, quando tu fala, e quando tu dá esse testemunho, que nem tu disse, tem pessoas que estão me olhando para ver como que eu vou me comportar.
e aquela paz que excede todo entendimento, que a gente entra em conflito. Como que eu posso, em momentos de tanta dor, de tanto sofrimento, eu ainda ter essa paz? A gente às vezes não se conforma com essa paz, porque a gente não consegue explicar essa paz, esse amor que Deus dá. Mas é quando a gente realmente aceita entregar o que precisa entregar. Mas enquanto a gente fica em luta de não querer entregar, né, a gente fica sofrendo, porque a gente está em guerra consigo mesmo. Porque Deus fala assim, eu vou levar, e leva, e a gente não consegue entregar. A gente não consegue deixar Deus levar. E a gente fica com aquele conflito, a gente vira umas pessoas que começam a murmurar, tem raiva, porque aqueles que são feridos acabam ferindo, mas os que são curados, eles saem para curar. E eu vejo isso, por isso que eu disse, o mundo, as pessoas precisam conhecer a história do Bruno, a história de amor da Eliane. Porque, na verdade, ela foi curada, porque ela se permitiu entregar o que precisava ser entregado. E agora tu entra em lugares, Eliane, que só você que passou lá, tu tem autoridade para entrar. E assim também ajudar essas pessoas a entregar. E não se apegar, porque muitas pessoas não conseguem. Tem pessoas que estão passando por um momento de câncer, que é o que está acontecendo, e eles não conseguem viver esse tempo, sabe? De aproveitar com aquela pessoa que está lá. Eles já pensam que ele vai morrer, e não consegue desfrutar. Mas quando você consegue entender o tempo das coisas, você consegue desfrutar de tal maneira que traz essa paz que a gente não consegue entender, né? E é lindo o que você faz, que nem tu disse, eu precisava de um recurso para realizar todos os desejos do Bruno. E aí foi aonde que entrou o teu trabalho, né? Você vê como que é o cuidado de Deus, né, Katsumi? Eu falo que Deus sabia que ia fazer bem para mim esse trabalho antes, durante e depois. E depois ainda ia alcançar tantas e tantas outras mulheres, né? Eu acho que tenho muitas e muitas mulheres que têm transformado suas vidas fazendo as bonecas em casa, trabalhando. E às vezes eu tenho a oportunidade, às vezes, de se abrir, da gente conversar e de eu dividir para elas. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, para mim é difícil eu arrumar um trabalho porque eu tenho um filho pequeno, eu não dou conta, né? E daí quando eu conto para ela que quando eu comecei a trabalhar, o meu filho muitas vezes dependia até de oxigênio, que as coisas eram complicadas, e elas começam a ver a possibilidade também, né, de por que não, não é? Quando eu conto para elas que eu também tive dificuldades para montar uma empresa, porque eu tinha um filho que tinha um diagnóstico complicado, que tinha uma agenda médica, né? Daí elas começam a olhar e ver que tem possibilidade, né? Então Deus tem usado assim de tantas e tantas maneiras, não é? Falei que esse Deus ele é maravilhoso e a gente tem que aprender a confiar, entregar, né? E fazer a nossa parte. Eu acho que procurar ser grato, né, pelas pequenas coisas. E em qualquer momento, por pior que seja a doença, por pior que seja a situação que as pessoas estão passando, e se ela procurar, ela vai achar alguma coisa para ela ser grata. E se a gente começar a procurar direitinho, a gente vai ver que tem muito mais motivo de gratidão. E às vezes a gente, com o coração amargo, a gente passa desapercebido. A gente começa a ser pessoas ingratas, né? A gente acorda todo dia. Eu lembro que lá naquele hospital, né? Meu filho tinha um problema de coração e eu lembro que eu agradeci. Eu tenho dois filhos, o Lucas. Eu falava, Jesus, o coração do Lucas é saudável, né? E eu agradecia tanto. E eu olhava, observava tantas e tantas mães, assim, que não tinha filho com problema. Elas nunca agradeciam o coraçãozinho do filho delas que estava batendo, porque elas já tinham se acostumado que era saudável, né? A gente acaba acostumando com as coisas que Deus já sabe do dia a dia. A gente não agradece por esse ar que a gente respira, porque o ar tá aí, não é? Mesma coisa, todo mundo saía de casa na boa, e agora por causa da pandemia todo mundo tá achando falta. Mas a gente, é daí que começa a agradecer, né, o dia que eu vou sair. A gente esquece de ser grato com aquilo que está acontecendo no momento. Que em tudo, né? Na Bíblia está escrito que em tudo dai graças.
Então, assim, eu acho que um dos segredos da gente ser feliz na vida, da gente ter tranquilidade, é a gente procurar, né, os pequenos milagres que Deus faz na vida da gente, que é todo dia, né? E agora, né, Katsumi, olha, isso que está acontecendo aqui agora, né? Não, eu estou falando diretamente no Japão, né? Isso é É. um milagre de Deus, né? Que fez a gente estar aqui hoje, nessa noite, que eu tenho certeza que pode ser que alguém que está escutando essa nossa conversa aí, né? Que Deus fale no coração e que plante uma esperança, que a pessoa experimentar essa paz que supera todo entendimento, que dá alegria em meio ao caos, né? E faz exatamente esse tempo, né? E como tu disse para mim no começo, Katsumi, quanto é difícil poder falar isso, né? Porque é uma coisa que ainda você carrega e é difícil, eu tenho certeza. Mas é aquela coisa, sabe? Quando tu faz esse versículo que nem eu botei de 2 Coríntios que diz, com as mesmas consolações que eu fui consolada por Deus, assim eu posso consolar outras pessoas. E muitas pessoas não fazem isso. Passam, eles conseguem ser consolados por Senhor e eles têm essa fonte de consolar outras pessoas que estão passando por mesmo tipo de aflições e sofrimento. Então, que nem eu falo, testemunho ele é bom exatamente por causa disso, porque alguém está passando por um tipo de sofrimento e esse testemunho vai me fazer eu ser grata. E como tu disse, Katsumi, já é normal o coração do nosso filho bater. Mas quando tu tem um filho que tem um coração que ele não bate o suficiente que precisa para manter a vida, você começa a ser grata. Então, que Deus não precisa nos tirar algo para a gente começar a sermos gratos. Mas a vida, todos os dias, acordar e despertar é normal, mas não é. É um milagre da vida, de a gente poder acordar. Eu faço apoio espiritual, né, que eu comentei com você. Quando eu vou no hospital, Katsumi, a gente vê assim, às vezes a pessoa, a gente encontra mais alegria dentro do hospital do que fora dele, porque lá lembra quando eu estava lá com meu filho, eu vejo as outras mãezinhas, um pequeno assim, a saturação do coração melhorou um pouquinho, às vezes a febre baixou um pouquinho, aquilo é motivo de alegria. E as pessoas que estão aqui fora não encontram motivo de alegria na vida. Às vezes lá dentro, quantas vezes eu via criança com leucemia que estava com poucos dias de vida, mas a mãe estava lá com os olhos brilhando de alegria, porque melhorou um pouquinho. E a gente se agarra naquele pouquinho para ter esperança e para ter alegria. Eu acho que a gente tem que aprender a ter esse coração, né, voltado para as coisas que Deus tem feito na vida da gente, né? E parar de ficar olhando. Às vezes a gente foca tanto no problema que o problema cresce, ele sufoca, né, as bênçãos que Deus tem dado para a gente todo dia. Eu tava no hospital, eu lembro que fazia já uns 4 meses, 5 meses que eu tava lá, né? E eu falei, gente, e tinha hora que era difícil, você imagina assim, um hospital que morre criança toda hora, e aquele. Mas mesmo lá, eu lembro que o exercício é exercício de gratidão. Você procurar lá naquele dia o que é que tem nesse dia, que tem nessa situação que eu posso agradecer a Deus e tentar ser feliz com essa situação que eu tenho. E se a gente procurar, a gente acha, né, Katsumi? É. É uma escolha. E eu falei assim, Eliane, o desejo do Bruno foi comer sushi e jogar o videogame. E o Senhor atendeu nos mínimos detalhes. Nós temos poucos minutos, já vai acabar a nossa live. Mas eu falo para você, Eliane, que o mundo possa ouvir a tua história de amor. E que eu creio, como para mim, trouxe fôlego, trouxe impulso para continuar. A dor é inevitável, mas vai passar. Porque o nosso Deus é Deus de detalhe, e o amor de Deus nos refaz e faz. Se simplesmente nós resistirmos, é resistir. E eu vejo essa resistência em você, eu vejo que Deus ele tem sustentado você, e você carrega a glória da segunda casa. Porque você foi quebrada para que fosse refeita novamente, para suportar a glória que o Senhor teria sobre a tua vida. E eu falo, mulher, todo mundo vai saber da história do Bruno, porque eu vou falar. E eu te agradeço imensamente por você se posicionar agora, juntamente com nós nessa live. Sabe, eu te agradeço imensamente, que Deus te abençoe e que assim como Deus ele trouxe esse amor, esse carinho sobre você, possa trazer sobre todas as mulheres que nesse momento estão nos assistindo, homens, seja a dor que for. O nosso Deus é um Deus de consolação e Ele pode nos consolar. Muito obrigada, Eliana.
Ai, o privilégio foi meu, Katsumi. Você já mora no meu coração, né? Um dia Deus vai proporcionar esse encontro e a gente vai se abraçar pessoalmente, tá? Que Deus abençoe a tua casa, a sua vida, e que você continue aí fazendo suas lives e levando palavras de amor e de fé, né? Mostrando esse Deus maravilhoso para muitas e muitas pessoas. Obrigada.